Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, comemoração de todos os fiéis defuntos, as leituras falam sobre a ressurreição e sobre a vigilância. Jó, que está oprimido por uma dor profunda da cabeça aos pés, e ainda pela dor da perda de todo o seu patrimônio e de sua família, grita: "O meu Redentor está vivo. Por último, se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros." É um grito de esperança no meio da dor, e é uma esperança firme, porque ele quer que estas palavras sejam escritas e gravadas com ponteiros de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. É esta esperança que nos dá fortaleza no meio das maiores tribulações. O Salmo 22, que lemos em seguida, fala que o Senhor é o nosso consolo e nós não tememos mal nenhum, mesmo se passamos pelo vale das trevas, o vale tenebroso. Pelo contrário, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor pelos séculos sem fim. O salmista aqui parece que nem vislumbra a morte como algo de mal. O que ele pensa só em estar com o Senhor para sempre. A leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, fala sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou, mas ele é como as primícias de uma colheita. Depois das primícias, segue-se a colheita. Se Cristo ressuscitou, os que vêm depois dele também ressuscitarão. Por um homem veio a morte, este homem é Adão. Por um homem vem a ressurreição dos mortos, esse homem é Cristo. Como todos morrem em Adão, em Cristo todos reviverão. É preciso que ele reine, Jesus, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Citação do Salmo 109. O último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte só será destruída plenamente quando Cristo a vencer nos seus membros, na Igreja. A vitória de Jesus só será completa quando aqueles que pertencem ao seu corpo místico, que somos nós, ressuscitarmos. Aí não haverá nenhum vestígio de morte. Por isso é necessário que a ressurreição de Cristo tenha como consequência lógica a nossa própria esperança na ressurreição, a fim de que Deus seja tudo em todos. O Evangelho fala hoje da vigilância. Devemos estar com os rins cingidos, lembrando os hebreus que esperavam o Senhor passar, e com as lâmpadas acesas, lembrando as virgens prudentes, que esperam a chegada do noivo. Sede homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. É a festa com que Jesus se casou com a igreja, a sua esposa, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Quem estiver vigilante, quem estiver acordado quando o Senhor chegar, feliz será. Como será feliz? O Senhor vai, como recompensa pela vigilância do servo, o Senhor vai exercer um papel de servo. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando servirá. É o banquete eterno, prêmio para nossa vigilância, para nossa permanência no estado de graça. E se ele chegar à meia-noite, às 3 da madrugada, felizes serão se os encontrar assim. Meia-noite e 3 da madrugada são as diversas etapas da nossa vida em que o Senhor pode nos chamar. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que ele arrombasse a porta. Ficai preparados. O Filho do Homem virá na hora em que menos o esperardes. A liturgia, portanto, fala sobre a morte, sobre a necessidade de estar vigilante para a morte e fala sobre a esperança da ressurreição. Porém, se só existisse morte e ressurreição, a festa de hoje não teria sentido. A festa de hoje só tem sentido porque nós acreditamos que existe
um estado de purificação após a morte, chamado purgatório. O purgatório é o estado, ou se preferirem, o lugar, onde estão as almas que morreram em estado de graça, morreram na amizade com Deus, mas não tiveram todas as suas dívidas pagas, todas as suas impurezas purificadas. E agora elas têm que terminar a purificação após a morte, sofrendo. O purgatório é um estado de sofrimento que prepara a entrada no céu. O purgatório existe, mas o cardeal Ratzinger, antes de se tornar o Papa Bento XVI, disse: se o purgatório não existisse, seria preciso inventá-lo, porque é tão impregnado nos fiéis o desejo de rezar pelos mortos, que uma certa viúva da região onde Calvino dominava foi condenada a ser flagelada, acusada de superstição, porque ela foi até o túmulo do seu marido para rezar. Para a doutrina protestante, a oração pelos mortos não tem sentido, porque o purgatório não existe. Então ela foi castigada por aquele ato. Mas nós sentimos um desejo intrínseco de rezar pelos que morreram. A gente entende que Deus é santo, 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 e que nós somos tão miseráveis que mesmo as criaturas mais santas dificilmente saem daqui da terra sem algo para descontar ainda após a morte. Por isso a gente reza pelos mortos, para que eles sejam livres das penas temporais devidas aos seus pecados. Isto é uma obra de misericórdia. Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. O sofrimento do purgatório é triste, porque é o sofrimento de quem se arrepende de não ter amado a Deus suficientemente nesta terra. No purgatório nós temos um amargo desgosto de olhar para trás e ver: tanta ocasião eu tive para fazer o bem e não fiz. Tanta ocasião eu tive para sofrer o mal com paciência e não sofri. E aí não há mais tempo. No purgatório, as almas não podem merecer. O que elas podem é sofrer. Mas esse sofrimento já não é mais satisfação. É uma satispaixão. Aqui na Terra nós podemos sofrer e satisfazer pelos nossos pecados. No purgatório, não. Só se pode sofrer, mas sem merecimentos. Os merecimentos só temos aqui nesta terra. E as almas do purgatório, como elas não podem merecer, ficam à espera de que nós possamos sofrer por ela e oferecer sacrifícios por elas. E neste dia de hoje, somos convidados a rezar por todas elas, por todas as almas que padecem no purgatório, esperando serem libertas para poder ver a Deus face a face. Seria bom nós não nos conformarmos com o purgatório como algo inevitável. Seria bom nós pedirmos com humildade e com perseverança, que o Senhor nos fizesse caminhar de tal modo no caminho da caridade, que ao chegar a hora da morte não tivéssemos mais necessidade de purificação, que passássemos direto da terra para o céu, sem escalas. Para Deus nada é impossível. E é um pedido bom pedir isso, para nós e para os outros. Se nós rezarmos pelas almas do purgatório, elas, como recompensa, rezarão por nós também. E haverá um intercâmbio de graças entre a igreja militante, que somos nós, e a igreja padecente, que é o purgatório. Mas no dia de hoje, nós temos ocasião de lucrar uma indulgência plenária aplicável só aos defuntos, se nós visitarmos uma igreja ou oratório. Isto aqui é um oratório. Se nós rezarmos o Pai Nosso e o Credo, se tivermos confessado e se nós comungarmos, e se fizermos uma oração na intenção do Santo Padre, que pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então hoje podemos lucrar uma indulgência plenária por uma alma do purgatório. Quer dizer, fazer com que uma dessas almas saia do purgatório para ir para o céu. Mas do dia 1º, que foi ontem, até o dia 8 de novembro,
nós podemos lucrar indulgência plenária não na igreja, mas no cemitério. Se nós visitarmos diariamente o cemitério, para cada dia ganhamos uma indulgência plenária. E as condições para obter a indulgência são a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração às intenções do Santo Padre, como de costume. E a obra prescrita para lucrar essa indulgência plenária é visitar o cemitério e rezar, mesmo só mentalmente, pelos defuntos. Coisa bem simples. Só uma indulgência plenária se lucra por dia. Se você visitar o cemitério 2 vezes, não ganha 2 indulgências plenárias no mesmo dia. Então essa é a boa nova. Está em nossas mãos socorrer as almas do purgatório. Vamos aproveitar este dia nesta igreja e esta semana no cemitério mais próximo da nossa casa, para fazer com que o maior número de almas possível possa ver a Deus face a face. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.